Ação. Home. Mês da Bíblia. Categorias: séries, colunistas, vídeos. Buscar. Espiritualidade. Oracis e pessoa com as mãos postas. Oração de libertação por intermédio de São Bento. São Bento mostrou com seus milagres possuir muitos dons. Ele tinha o dom da profecia, o poder da bilocação, enxergava o demônio, ensinou conscientemente através de sonhos, exorcizou, curou, operou ressurreições e, sobretudo, realizou muitos milagres por meio de uma oração e de uma bênção extremamente poderosas. Tudo isso é contado em seus milagres, mas muito podemos aprender com ele: a humildade, a disciplina e o amor a todos. Uma vez, o santo teve uma visão quando estava em oração. Ele viu São Plácido, ainda menino, afogando-se nas águas de um rio que ficava próximo. Por isso, enviou o primo dele, Santo Amaro, mandando que este corresse para salvá-lo das águas do rio. Santo Amaro obedeceu prontamente e chegou a tempo de salvar São Plácido, que realmente estava se afogando dentro do rio. Posteriormente, São Plácido afirmou ter visto São Bento colocá-lo sobre os ombros do irmão e puxá-los para cima. Profecia e bilocação de São Bento. Também o rei Tótila, dos Godos, sabendo de seus dons, tentou enganá-lo enviando um oficial seu, vestido com suas roupas e joias, mas tão logo ele chegou na frente do santo homem, esse o desmascarou. Depois, emocionado, o próprio rei foi visitá-lo, e São Bento lhe predisse, em poucas palavras, o futuro dele que veio a se cumprir. São Bento também previu a destruição do mosteiro de Monte Cassino, e anunciou aos seus discípulos a própria morte 6 dias antes. Além da bilocação ocorrida no afogamento de São Plácido, São Bento visitava e ensinava em sonhos, como quando enviou seus discípulos a Terracina, para a construção de um mosteiro, e prometeu-lhes estar tal dia com eles para lhes traçar o plano da construção do edifício. Na noite anterior, o abade e o prior tiveram, em sonho, todos os detalhes da construção ditados pelo santo homem. No entanto, não deram crédito ao sonho e continuaram esperando São Bento para iniciar a construção. São Bento os repreendeu e lhes enviou para que cumprissem o determinado. São Bento enxergava e expulsava o demônio. A taça que aparece nas imagens do santo ilustra um acontecimento especial na vida dele. Depois de ter vivido 3 anos como eremita, São Bento foi chamado para ser o superior do convento de Vicovaro. Lá, porém, os religiosos viviam uma vida de poucos sacrifícios e de pouca oração. São Bento tentou mudar o comportamento dos monges, mas esses, em vez de acolherem seu ensinamento, tentaram matá-lo colocando veneno numa taça que ele usaria para beber. Como de costume, São Bento rezou e abençoou a bebida antes de consumi-la. Neste momento, a taça quebrou, revelando, assim, a intenção daqueles homens. A partir desse momento, São Bento saiu dali e fundou a Ordem dos Beneditinos. No mosteiro de Monte Cassino, São Bento enxergava o demônio, e muitas outras vezes isso se repetiu. Outra situação foi na construção do mosteiro. Os monges não conseguiam mover uma pedra, e sob ela o venerável enxergou um demônio. Tão logo ele abençoou a pedra, ela pôde ser removida. Outra vez foi com um monge. O abade reclamou a São Bento que esse monge sempre fugia da oração, em abstração e desatenção. Então, São Bento tomou São Mauro e foram ver o monge. São Bento então disse: "Estás vendo quem arrasta para fora o monge?" São Bento orou e São Mauro pôde também ver o pequeno demônio que atormentava o monge. Ele aplicou ao irmão varadas e expulsou o demônio, que nunca mais voltou a perturbá-lo. São Bento enxergava, também, os planos superiores, pois viu quando a alma de sua irmã Santa Escolástica, na ocasião de sua morte, subiu aos céus, lá entrou em forma de pomba. Da mesma forma, a alma de São Germano, bispo de Capua, sendo levada aos céus pelos anjos em uma bola de fogo. Curas e ressurreição. Suas curas foram numerosas, mas algumas foram bem incomuns, como a do monge esmagado por um muro que caiu na construção de Monte Cassino. Ele teve seus ossos esmigalhados, e de tão destroçados que ficaram, o santo homem teve de ser levado em um lençol, que serviu como uma maca. São Bento pediu para deixá-lo em um lugar de oração e dali saírem. Logo, o monge retornou em saúde perfeita para o trabalho. Leia também. Rezemos a poderosa oração a São Bento e peçamos sua intercessão. Novena de São Bento.
A espiritualidade de São Bento nos dias de hoje. Ladainha de São Bento. Outro caso é o da ressurreição do filho de um camponês. Esse nos mostra o conhecimento e a humildade de São Bento, porque ele relutou muito e disse: afastai-vos, irmãos, afastai-vos. Coisas dessas não cabem a nós, antes são próprias dos santos apóstolos. Por que quereis impor-nos cargas que não somos capazes de suportar? O pai da criança, porém, não desistiu até que São Bento lhe atendesse, e esse, erguendo as mãos aos céus, junto ao corpo do menino, orou: Senhor, não olhes os meus pecados, mas a fé deste homem que pede, que ressuscite essa criança, e faça voltar a este corpinho a alma que dele quiseste levar. Tão logo terminou a oração, o menino voltou à vida. Outros milagres. E muitos outros milagres ele realizou pela oração e pela bênção. Ele descobriu uma fonte de água onde não havia água antes. Um monge que havia morrido saindo do mosteiro sem sua bênção, fora enterrado várias vezes, mas seu corpo amanhecia fora do túmulo até que o venerável o abençoou. Algumas irmãs religiosas foram proibidas por ele de receber a comunhão, pois, mesmo sob o hábito religioso, não refreavam suas línguas e morreram nesse estado. Na igreja, durante a missa, elas eram vistas por uma amiga delas, porque, na hora da comunhão, saíam de suas tumbas e retiravam-se da igreja. Essa amiga contou essa visão a São Bento. O homem de Deus prontamente interviu e elas puderam descansar em paz, a ferramenta que se perdeu dentro de um lago, e ele, colocando o cabo dentro do lago e orando, fez com que a ferramenta retornasse, encaixando-se ao cabo. Façamos a oração de libertação por intermédio de São Bento. São Bento, grandioso mestre da oração, que buscaste a Deus no silêncio e na contemplação, ajudai-me também a descobrir, no amor de Cristo, a fonte de água viva que lava de todos os pecados e reveste da infinita misericórdia. Por tua poderosa intercessão, livrai-me dos demônios da inveja, do ódio e da vingança. Que pela força da oração constante, afugente, na força do glorioso nome de Jesus, o dragão do mal, que perturba a minha alma, roubando a minha paz. Que teu exemplo de fé me inspire a caminhar na luz de Deus, libertando-me de todas as algemas que impedem minha alma de viver em paz e liberdade interior. Amém.